Saúdo você que está nos visitando, saúdo você que está se conectando pela primeira vez conosco. E, em nome da Igreja do Nazareno, eu quero dar as boas-vindas. Sinta-se em casa. Esta é a casa do Senhor, a nossa casa, né? Graças a Deus. Assentados, com reverência, eu te peço para que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Vamos, nós já recebemos tanto, né, queridos? Mas o Senhor vai falar conosco de um modo sobrenatural. Capítulo 5, verso 15 e 16. Amém? Amém, graças a Deus. E diz assim, na minha versão, Almeida, Revista e Atualizada. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu quero ler na versão NVI. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Curve sua cabeça, se você em casa pode, ore comigo também. Pai amado, Pai querido, esse solo onde nós pisamos é sagrado. Esse solo é santo, a Tua palavra que se abre à nossa frente, ela é santa e nós queremos que o Senhor nos ajude, porque o nosso entendimento ele é frágil e limitado. Mas diante do Deus poderoso, nós te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, que seja a Tua palavra nos nossos corações, na nossa mente, o Teu Espírito ministrando ao nosso espírito. Graças a Deus. Amém. Em 2019, eu tive a oportunidade de conhecer a Turquia e uma das cidades onde nós pudemos visitar com a caravana era a cidade de Éfeso, uma cidade maravilhosa, magnífica, com uma pungência, queridos, com um progresso, ruas de mármore branco, com aquelas pilastras maravilhosas, e ainda tem muito lá para ser pesquisado. Um estádio onde poderiam acolher até 25 mil pessoas, com uma atualidade teatral, cultural, sem contar na intelectualidade. Uma biblioteca que ali na região, em muitos lugares, não se via com tantos títulos. Então, era um lugar onde existia muito conhecimento, muita cultura, muito progresso. O tema da nossa meditação esta manhã é conhecimento e fé. Uma cidade que estava à frente do seu tempo, uma cidade onde você poderia respirar o que de melhor existia na sociedade naquela época. O lugar onde se faziam as compras, você pode imaginar hoje algo que seja espetacular. Então, Éfeso, ele tinha uma ágora, que eles chamam que era um mercado, um lugar onde muitos negócios eram feitos. E, na época, existia um porto, onde ali era uma passagem e uma parada obrigatória. Então, muito rica, era um lugar de referência. Mas, em algum momento, e se nós pudermos, e eu te convido, te encorajo para fazer isso, ler a carta toda de Paulo aos Efésios, a cidade, a igreja de Éfeso. Ele vai dando muitas orientações. E ele chega aqui no capítulo 5, e ele diz assim, Efésios,
Povo de Éfeso, vede prudentemente como andais. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós estamos diante de muita cultura, de muito conhecimento, de muita informação, nós somos empoderados, nós temos uma perspectiva de progresso, nós temos uma perspectiva de crescimento. E não se escandalize. Por quê? Porque diante, muitas vezes, de algo grandioso que acontece conosco, algo que está fora da nossa compreensão, quando nós temos somente a visão científica, cultural, intelectual, informações, quando nós nos deparamos com algo que foge do nosso controle, muitas vezes nós paralisamos. E talvez Éfeso, com tanta cultura, com tanta inteligência, eles estavam se deparando agora com questões que estavam fora do controle deles. E aqui eu quero começar a nos aproximar. Por quê? Porque esta palavra nunca foi tão atual para os dias atuais. Essa palavra, para nós, vede prudentemente como andais, significa que nós estamos rodeados de tantas informações, de tanta cultura, de tanto progresso, e que muitas vezes nós nos deparamos com questões que fogem do nosso conhecimento, fogem do nosso controle. E eu quero dizer já nessa introdução para você, muitas vezes, quando nós percebemos que estamos paralisados na vida, quando algo que parece que não flui, não caminha, não anda, é porque nós estamos presos nos nossos conhecimentos, nós estamos presos apenas naquilo que a nossa mente humana é capaz de processar. Por isso que nesse momento, a palavra que nos move é abrir os olhos para o sobrenatural. Aquilo que nos paralisa é porque nós estamos presos numa visão natural. E eu quero te encorajar esta manhã, com essa palavra que Paulo deixou para a igreja de Éfeso, para que você tire os olhos do natural e olhe o sobrenatural, siga com o sobrenatural. Muitas vezes, e eu tenho conversado com pessoas, que elas têm um sentimento de que a vida está parada, de que a vida está no modo espera. E é fato, queridos, que hoje nós temos que pensar em pequenas coisas, que antes talvez a gente não se preocupasse. Para eu e você irmos tomar um café na padaria, nós temos que ver como é que está a fase. Se está na fase laranja, se está na fase amarela, se está na fase vermelha. Então, coisas que até 1 ano e meio atrás nós não pensaríamos. Uma coisa simples como comer um pastel na feira. Você não pode mais passear na feira, você tem que ir comprar e sair. Você não pode ficar ali no meio. Então, não parece que é algo simples tomar um lanchinho no shopping? Gente, eu não pisei mais, não sei mais. E era algo que estava no meu dia a dia, eu poderia levar meu filho. Então, dá a impressão que as coisas foram parando, nós estamos num suspenso, em stand-by. Alguém se enxerga muitas vezes nessa situação? Alguém percebe que parece que as coisas não estão caminhando? Só que é um sentido que não é verdade. Não é verdade, a vida não parou. A vida continua caminhando. A vida continua acontecendo. A vida não parou por causa da pandemia. E é certo que nós quebramos algumas rotinas, algumas coisas que fazíamos com simplicidade no dia a dia. Enquanto eu preparava o estudo, eu fui lembrando de algumas pessoas e das suas épocas. Eu quero falar para vocês sobre Martin Luther King,
que lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos. Madre Teresa de Calcutá, ela trabalhou na Índia, dedicou toda a sua vida para curar doentes, assistir os doentes e pobres. Nelson Mandela, depois de 27 anos preso, saiu e ainda foi para a África do Sul, fazer a questão política. Gandhi, Dalai Lama, Lutero, Wesley, John Wesley. Quantas pessoas que nós podemos lembrar, só que eu quero falar para vocês, para nenhuma o tempo foi favorável. Para nenhuma, todos eles tiveram que as suas lutas, o seu empenho de vida, ele foi desenvolvido em meio a crises, em meio à guerra civil, em meio a revoluções, em meio a questões de políticas partidárias. Mas existia algo neles que fazia com que eles se levantassem e fossem e buscassem e não se rendessem. E olhando para essas pessoas tão exponenciais, tão propostas na vida, talvez a minha vida e a sua parece que não tem tanto brilho, tanta grandeza. Parece que a vida não tem tanta intensidade quando nós olhamos outras pessoas que têm uma pujança, Mas entenda que nós somos do povo que só vive uma vez aqui nessa terra. Nós somos aqueles que entendemos que a nossa jornada aqui na terra, ela começa e, em seguida, o nosso destino é a eternidade. Por isso que eu quero te encorajar, aonde você está, com o que você tem. E a ministra falou muito bem aqui. Muitas vezes nós achamos que o que nós temos é pouco, mas é exatamente isso que faz com que Deus trabalhe em nossas vidas e nós tenhamos uma vida que vale a pena ser vivida. Cada um de nós temos algo especial que Deus quer usar. Cada um de nós temos algo especial que Deus nos capacitou. Faça da sua profissão um dom, um sacerdócio. Faça da sua missão de pai, de mãe, um sacerdócio. Faça da sua profissão, seja ela qual for, queridos. Olha, quanto respeito por cada profissional da área da saúde. Eles jamais imaginariam o quanto eles teriam que se reinventar. Então, a hora que eles abraçaram essa profissão, eles abraçaram de um modo que lá na frente o Senhor falou assim, vocês vão ser muito usados por mim, porque muitas vezes numa situação onde nós estamos longe de parentes e amigos, é aquela pessoa que tem o seu dom, que tem o seu ministério no seu trabalho, é ela quem nos acolhe, quem nos abraça. Quantas crianças que dentro de casa e vivem um tumulto, mas fora de casa, na escola, tem o acolhimento, tem a afirmação, tem a validação. Então, isso é feito intencionalmente, não é feito algo que é casual. Então, veja, nós temos pessoas aqui na igreja que trabalham com Libras, que fizeram daquele chamado, a hora que ela viu que alguém precisava de uma tradução do Evangelho, a pessoa se dispõe a aprender. E eu estou vendo o Eliezer aqui, que contribuiu muitíssimo para o nosso ministério de Libras. Olha, muitas vezes são são só 2 deficientes auditivos. Gente, não é só. Não existe a palavra só para o reino de Deus. Não existe. A palavra para o reino de Deus é todos. E nós somos convidados a envolver todos. E eu glorifico a Deus
pelos ministérios aqui da igreja, pela missionária Roseli, não sei se todos conhecem, o trabalho do pastor Sidney, que é excelente. Muitas vezes é nos bastidores. Quem vê um homem indo atender o outro 10 horas da noite, ninguém vê, mas Deus vê. E eu tenho certeza que esse anonimato é quem sustenta as nossas vidas. Queridos, é muito lindo quando nós podemos fazer para uma grande quantidade, e amém por isso, mas nós sabemos que muitas vezes naquele secreto, naquele momento que está só eu e aquela pessoa, Deus operando através dela, através de mim, através das nossas fragilidades, através das nossas necessidades. E se talvez nós quiséssemos ter uma projeção, eu quero dizer para você que nem tudo neste mundo precisa ser algo grandioso, fabuloso, para receber a mão e a bênção de Deus. E eu quero falar de Abraão. Abraão teve um chamado para uma grande nação, mas quantos filhos ele teve da promessa? Um. Ele tinha um grande chamado, sim, mas ele não precisava ter muitos filhos. Ele teve um da promessa. E Noé, quantas pessoas tinha na arca? 8. Parece pouco para quem vai salvar o mundo? Parece pouco, mas a mão de Deus, prosperando e cuidando. Moisés tinha muita gente ao redor. Essa rede social de Moisés estava bombando. Mas quantos o ajudavam de fato? Josué, 12 espias. Quem que sobrou para receber a terra prometida? 2, Josué e Calebe. Paulo, uma missão difícil, anunciar aos gentios Jesus Cristo. Parecia uma grande missão, não parecia? E era. Apanhou muito, teve que sair fugido. Raras foram as situações em que Paulo pôde brilhar publicamente. Mas muitas situações de fuga, de luta, de prisões. Então, olha bem. Ainda que o tempo não seja favorável, ainda que o momento não seja favorável, o nosso tempo de anunciar, de semear, é agora. É agora. Porque a palavra que Paulo dá aos Efésios é: vede prudentemente como andais. Sabe por quê? Porque muita informação, muita intelectualidade, elas muitas vezes são distrações, onde tira o nosso foco, onde nós ficamos olhando as circunstâncias e esquecemos que nós somos o povo da eternidade. O nosso olhar tem que estar acima, além, longe dessa circunstância. Na verdade, nós olhamos aqui, atuamos aqui, mas o nosso olhar é na eternidade, no autor e consumador da nossa fé. Não se renda às circunstâncias desfavoráveis. O nosso tempo de acolher é agora. O nosso tempo de cuidar das pessoas é agora. O nosso tempo de anunciar o amor de Deus é agora. Não aceite a sua vida paralisada. E se você percebe que tem algo que não está caminhando, é porque o seu olhar está preso nas circunstâncias humanas. Eu quero te falar, tira o olhar das circunstâncias
humanas, das informações humanas, das notícias humanas, e fixe os seus olhos, o seu coração na palavra de Deus. Aleluia. É hoje o meu dia de fazer a diferença na humanidade. Não espere o tempo favorável. Tem coisas, queridos, que nós já sabemos que é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que eu anuncie Jesus. É a vontade de Deus que eu perdoe. É a vontade de Deus que eu ajude o meu próximo. O tempo, ele nunca vai ser nosso amigo, porque ele é implacável. Ele passa. Se eu fizer, o tempo passa. E se eu ficar paralisada, o tempo passa. E eu quero te convidar a sair do tempo cronos, o tempo do calendário. Um dia depois do outro, eu quero te convidar a sair. E você entre no Kairós. Kairós é o tempo de Deus. E o tempo de Deus para mim e para você é agora. E a versão internacional, a NVI, ela fala assim: tenham cuidado. Esse tenham cuidado significa presta atenção. Fica atento, qual é o critério com a maneira como vocês vivem. Qual modo você vive? O que você está fazendo? Como que você está investindo o seu tempo? E, continuando, que não sejam como insensatos, como tolos, como nécios, presos. Gente, ficar preso no calendário é tolice. Ficar esperando o melhor tempo e perder esse tempo é tolice. Principalmente para as coisas que nós já sabemos que é importante para Deus. Existe, sim, uma estratégia maligna que faz com que a gente se distraia, que a gente perca tempo, que a gente fique esperando o melhor momento. Então, veja bem, a palavra diz para que a gente ande como sábios. E qual que é o parâmetro da sabedoria? E o verso 16, ele responde. A resposta está no verso 16, que fala assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E eu confesso que para vocês, que enquanto eu estava preparando esse estudo, eu fiquei olhando bem, falando assim, caramba, então nesse tempo os dias já eram maus, porque nós temos a impressão de que os dias maus são agora. Mas para Paulo, ele já estava anunciando. Gente, não tinha rede social, não tinha o WhatsApp para azucrinar a gente, mas os dias já eram maus. Sabe por que os dias já eram maus? Porque distrações, coisas para tirar o foco do que é importante, sempre existiu. Sempre existiu. As coisas só vão mudando. Né? Tinha uma época que a minha mãe falava, minha avó falava, que televisão era coisa do diabo. O problema não é a televisão. O problema é como eu uso a televisão. A internet não é do diabo. O problema é como eu uso a internet. E aí sim nós vamos ter um critério para usar com sabedoria. E no verso 16 ele fala, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Não tinha Covid naquela época. Não tinha pandemia nos padrões que tem hoje, e os dias já eram maus. Então, o que acontece nos nossos dias não é para nos paralisar. O que acontece nos nossos dias é para nós entendermos que, apesar dos momentos difíceis, o nosso tempo é agora. O nosso momento de trazer o reino de Deus na terra é agora. E eu quero falar para vocês que como que é aproveitar ao máximo as oportunidades. E eu quero citar no livro de Atos, Felipe, que era apóstolo, e o etíope.
Não precisa abrir. Eu vou ler Atos 8:35, 29 ao 30, só para você entender. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. E então Filipe correu para a carruagem, ouvindo o homem lendo o profeta Isaías, e perguntou: o senhor entende o que está lendo? Veja bem, nós temos alguém ali, Filipe, sossegado, e o Espírito Santo vem para Filipe e diz o quê? Acompanhe aquela carruagem. A questão é que quando nós estamos distraídos, nós não conseguimos ouvir o Espírito Santo. O problema é que quando nós temos muitas informações, ou nós estamos calcados, enraizados apenas na questão do conhecimento científico, isso é mais para o concreto, e a gente fica preso no concreto, e aí a voz do Espírito Santo se mistura com tantas outras vozes, que daí eu já não sei se é a minha vontade, se é a vontade de Deus, se é a vontade do moço da televisão. E depois lá no 8:35 diz: então Filipe, começando com aquela passagem das Escrituras, anunciou-lhes as boas novas. Quando eu penso nessa atitude de Filipe, Filipe estava diante de um momento divino. Um momento em que ele poderia fazer a diferença na vida de alguém. Um momento em que ele poderia estar ocupado, mas ele decidiu obedecer e atender à voz do Espírito Santo. Tem uma outra passagem que está lá em Atos 9, quando Paulo, que era Saulo, ele se converte. E não é porque Saulo se converteu que mudou o nome. Paulo tinha dupla cidadania, então ele poderia ter os dois nomes independente de onde ele estivesse diante de Deus. Na verdade, era só uma questão de localização geográfica. E Paulo, depois que ele se converte, que ele tem esse encontro com Jesus, ele recebe a visita de Ananias. E Ananias estava apavorado. Senhor, o senhor está mandando eu ir atrás daquele moço que está devastando as igrejas. E Deus fala: ele mesmo, vai com fé, eu já trabalhei ele. Veja, Ananias esteve diante de um momento divino, assim como Paulo. Ele foi, em muitas ocasiões, fazer algo que era impelido pelo Espírito Santo. Quando Paulo escreve para os Efésios, dizendo aproveitar uma nova oportunidade, ele não está dizendo que é uma oportunidade de negócio, uma oportunidade para você trocar de carro, uma oportunidade para você ser promovido. Então, aproveitar a oportunidade é estar no centro da vontade de Deus. Aproveitar a oportunidade é eu estar com os meus olhos espirituais abertos, meu ouvido espiritual aberto. Sabe por quê, queridos? Porque Deus está trabalhando. Deus está fazendo. E Ele está fazendo muita coisa, e esse momento divino é o momento em que eu estou no centro da vontade de Deus. Deus trabalha em muitas circunstâncias. Cada oportunidade que eu tenho para me envolver, Deus, Ele está agindo, e eu quero só estar atenta, com o meu espírito aberto ao Espírito Santo, para saber como, onde, o que Deus está fazendo. Ficar ligado, atento, numa posição. É um posicionamento, estar ligado. E eu quero trazer um exemplo de alguém que está ligado, entendeu? Ligado. Imagina, gente, você, os homens vão entender melhor esse exemplo. Num jogo de futebol, você está assistindo, e o time está lá, né? O maior jogão, já está no segundo tempo. E tem o jogo lá, e tem do lado
as cadeiras com os reservas. Um está com a meia lá embaixo, um pé com chuteira, o outro sem chuteira, a camiseta por fora do calção. Ele está com o pezão para cima, mexendo no WhatsApp. Mas tem um outro jogador, meião no lugar, chuteira arrumadinha, calção direitinho, camiseta por dentro, olhando o jogo, segundo tempo. Ele sabe que o técnico vai substituir, e ele está lá, olhando. A hora que o técnico olha para o banco de reserva, ele fala, ele fala, entra. Esse momento é o momento onde nós estamos preparados. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. Que nós não estejamos distraídos, que nós não estejamos envolvidos, embaraçados. Porque, veja, a todo momento Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Quando eu estou atento ao agir de Deus, eu percebo a oportunidade, a oração, a leitura da palavra, e eu falo assim, Deus, eu quero participar, eu quero estar pronta, eu quero estar na minha posição, eu quero que o Senhor me use. Eu não quero desperdiçar a minha vida fazendo planos que somente estão na minha cabeça. Queridos, não existe tempo ruim para quem quer fazer a vontade de Deus, porque todo tempo diante de Deus é propício, todo tempo diante de Deus, ele vai ser bem aproveitado. Talvez o que a gente tenha, muitas coisas virando ao nosso lado, como Éfeso tinha. Muitas coisas interessantes virando ao lado do povo de Éfeso. E Paulo fala, vede prudentemente como andais, porque essas distrações que vocês estão vendo aqui, muito provavelmente na hora da crise, na hora da preocupação, não vão sustentar vocês. E somente quando nós colocamos à disposição de Deus, é que nós podemos viver esse momento divino. Deixa eu falar para vocês, Filipe poderia não ter ido até o eunuco. Ele tem livre-arbítrio. Ananias poderia não ter ido, mas eles não teriam tido a graça, a grandeza de estar trabalhando numa obra tão extraordinária. Veja bem, talvez a pergunta para mim e para você, esta manhã, que eu gostaria que você saísse daqui com essa pergunta, é, Senhor, no que o Senhor está trabalhando? O que o Senhor tem feito no seu campo de influência, no seu campo de atuação, ao seu redor? O Senhor está trabalhando, e trabalhando muito, só que tem um detalhe, né, queridos? Deus, ele não trabalha em tudo e nem em todos. Ele é soberano, mas ele não trabalha onde tem engano. Ele não trabalha onde tem mentira, suborno, traição, pornografia, vício. Mas em meio a tudo isso, eu posso e você pode ser sinal visível do cuidado invisível de Deus. Eu e você podemos ser usados nessas situações para demonstrar o amor e reverter situações. No meu horizonte de influência, como que eu posso me envolver? Como que eu posso ir além? Como que eu posso fazer mais? E quando eu falo fazer mais, não significa trabalhar em ministério dentro da igreja, necessariamente. O nosso trabalho dentro da igreja, ele é um reflexo do que eu faço fora da igreja. Dentro das quatro paredes, eu venho, me alimento, me organizo, me fortaleço e saio para levar aquilo que eu recebi daqui de dentro. Essa comunhão e esse cuidado, eu vou transbordar na vida lá fora. Amém, queridos? Esse cuidado eu vou transbordar. E para que eu
possa estar no centro da vontade de Deus, eu quero levantar 3 pontos para que a gente possa se analisar, se observar. Primeiro ponto que eu quero colocar para nós meditarmos é disponibilidade. Dentro do que Deus está fazendo, dentro do que Deus está... Porque Deus não está parado, né, gente? A nossa vida, muitas vezes, a gente acha que está stand-by, está em suspenso. Mas Deus não está parado. Então, disponibilidade. Eu estou aqui, irmãos, eu quero ajudar. Conte comigo. É na minha rua, é no meu trabalho, é numa ONG, é dentro da igreja, é no ministério, onde que precisa. E é tanto com palavras como com atitude. E eu quero falar para vocês que nem todo mundo está disponível. Muitas vezes a pessoa fala assim, olha, eu tenho muita coisa para fazer. Assim que eu tiver um tempinho, eu me dedico à obra de Deus. Queridos, nós trabalhamos no enquanto trabalhamos, porque tudo na nossa vida agora é espiritual. Tudo, não tem trabalho secular e trabalho espiritual. Não, está tudo entrelaçado, nós não temos vida dupla, é uma vida só. Amém. Né? Então, onde eu estou em missão. Você está em missão? Onde você está? Eu estou em missão. Eu estou cozinhando, eu estou em missão. Eu estou preparando aula, eu estou dando aula, eu estou em missão. Eu estou fazendo um atendimento, eu estou em missão. Eu fui na padaria, eu estou em missão. Eu não deixo de estar em missão a todo momento. Então, olha bem, vocês já tiveram a oportunidade de ver alguém falando assim, olha, eu não posso ajudar, mas tem um povo lá na igreja do Nazareno que pode. Quer o telefone? Muitas vezes tem coisas que a gente não pode. Mas que prazer e que honra poder ser usado por Deus. Aleluia. Você sabe que tem pessoas que não têm disponibilidade, eles têm vontade. Sabe aquela história do rapaz que queria seguir a Jesus, mas precisava enterrar o seu pai? Ele tinha vontade, mas não tinha disponibilidade. E Deus passa a missão para outra pessoa. Você sabia disso? Porque os planos do Senhor não são frustrados. Ele vai cumprir, mas que pena que não cumpriu através de mim, porque eu seria beneficiada e honrada. Tem experiência que o conhecimento e a intelectualidade, ela não vai ser completa. A ciência, ela explica muito bem algumas coisas. E deixa eu falar para vocês, nós somos cristãos e nós gostamos de conhecimento. Nós gostamos de estudar, nós gostamos de ciência, nós temos razões para crer. E a nossa fé, ela não é pautada em emoções. Nós cremos e temos razões para crer. Por quê? Porque nós temos uma palavra que ela é dita de toda a credibilidade. A ciência, ela é aberta. A filosofia, ela é aberta. A palavra de Deus, não. A palavra de Deus, ela é ontem, hoje e amanhã, eternamente. Ela se cumpre. Glória a Deus. Mas nós gostamos da ciência, viu, irmãos? Vamos estudar, vamos continuar buscando conhecimento, tudo bem. Só que isso tem que estar submetido à palavra de Deus. Tem que estar submetido. Você pega tudo isso de conhecimento e fala, Senhor, quero usar para a Tua glória. Quando nós estamos com disponibilidade, nós podemos combater o bom combate. É o sentimento de estar pleno no que Deus está fazendo, ser instrumento de Deus. A minha vida é uma vida entregue a Deus, disponibilidade. No time de Jesus não existe reserva. Todos nós somos titulares e nós estamos convocados. Esteja preparado, esteja na posição. O Senhor quer te usar.
E o segundo é discernimento. Discernimento é estar atento ao que está acontecendo na minha rua, na minha casa, na minha igreja, no meu ambiente de trabalho. Eu quero falar uma coisa para você, discernimento. Se você guardou dinheiro para uma situação de crise, a crise chegou, irmãos. Contribua. Traga a oferta, traga a cesta básica, olhe em volta se tem uma ONG precisando da sua ajuda. Se você, com a bênção de Deus, tem essa oportunidade, não perca. E isso a gente consegue através do discernimento, nós estarmos atentos. Então, veja, a palavra diz que nós temos 4 tipos de terreno, quando nós falamos da palavra de Deus. A primeira semente, ela caiu num determinado solo. Nós podemos dizer que é gente ocupada demais, o tempo todo consigo mesma. Segunda semente é gente com vida embaraçada, gente medrosa, gente orgulhosa. A terceira é gente perdida, fazendo planos sem envolver a presença de Deus. E a quarta é gente alinhada com a palavra de Deus. Aí sim, né? Essa semente, ela frutifica, ela tem raízes fortes, ela vai dar fruto, ela vai transbordar e ela vai continuar semeando. Então, olha bem, peça discernimento a Deus para saber em que Ele está trabalhando. Peça sabedoria. O momento divino não era nem antes e nem depois na vida do eunuco. O momento divino não era nem antes e nem depois da conversão de Saulo. Esteja atento, porque Deus está trabalhando. Talvez, como eu, você já deve ter dado a Bíblia para alguém. Eu já dei uma Bíblia para alguém. Gente, a minha vontade era de falar assim, e aí, já leu? Está lendo? Vai ler hoje? Por quê? Porque você quer que as coisas aconteçam. Né? Ai, vamos na igreja hoje? Ai, não posso. A semana que vem, então, vamos? Ai, eu vou pensar. Mas, então, vamos fazer um acordo? Então, você está vendo que a gente fica insistindo? Mas eu já dei a Bíblia. Eu já orei ao Senhor. Agora, o Senhor vai trabalhar. E a gente tem que ter esse discernimento. Talvez, como eu, você também esteja orando para que alguém se converta. E aquela buzina, aquela ladainha na cabeça da pessoa, muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Nós temos, sim, um momento divino, mas nós temos sabedoria para lidar com aquela situação e não ficar querendo ajudar o Espírito Santo, dando uma forcinha para ele. Então, é o discernimento. Falar é tão importante quanto calar. E a gente, muitas vezes, ganha muitas situações sem uma palavra, mas com sabedoria e oração. Terceiro, desprendimento. Deus, me usa. Eu estou disponível, eu estou atenta, eu estou ligada, eu estou online. É abrir a mão de algo que era importante para mim, em função do meu próximo, porque servir a Deus, necessariamente, é servir as pessoas, e não só o povo da igreja. É todo mundo, é servir a todos. Ai, mas a pessoa nem é crente então. Não é. E não tem problema nenhum. Amém? Então, olha bem. Talvez servir a pessoa seja você abrir mão de algo que era importante para você. Cama quentinha, de madrugada, chovendo. Aí o seu cunhado liga pedindo para você ir buscar ele na estrada porque miou a bateria. Eu era que estava sem bateria, e eu precisei que alguém saísse e fosse me acudir. Alguém que se dispôs, além do meu marido, né, gente, pelo amor de Deus. Mas ele precisava de alguém para ir junto, porque ele não tinha carro. Então, outros momentos em que nós podemos ter esse desprendimento, em que nós podemos contribuir, e muitas vezes nós levamos o prejuízo. Muitas vezes você precisa dar um retorno, uma ligação, uma atenção,
Na hora do jantar, você fala, eu preciso fazer essa ligação antes do jantar. A pessoa está esperando. E sabe o que acontece? A hora que você volta, a sua janta está gelada. Mas o coração está quente. Mas o amor de Deus transbordou. E eu permiti que aquela pessoa do outro lado fosse ministrada. E não tem jeito, gente. Quando nós mexemos no perfume, nós saímos perfumados. E o Espírito Santo, ele transborda na vida dele e na minha também. Glória a Deus. Abra a mão do seu conforto. Abra a mão daquilo que você achava que era importante em favor de outra pessoa. Permita que a outra pessoa seja abençoada. E sabe, gente, a gente nem fala nada. Eu podia estar fazendo tal coisa. Não. Olha, foi bom, ótimo, obrigada por estar aqui. E a gente está junto. Então, veja bem. Eu estou disponível, né? Eu busco discernimento. Eu estou desprendido, e essas três coisas, elas andam juntas. Não adianta estar disponível e não ter discernimento. Estar disponível e não ter desprendimento. Então, nós percebemos que existe uma prioridade, e a gente tem agora um estilo de vida. Então, eu vou ajudar, eu vou contribuir, eu vou estar atenta, mas esse agora não é só um modo que tem hora que funciona e tem hora que não funciona. Esse é um modo onde eu estou permanentemente. É o meu estilo de vida. Eu adotei esse estilo de vida. Eu me posiciono intencionalmente para estar atento ao mover de Deus. E você sabe que a única vida que vale a pena é a vida que se deixa levar pelo mover de Deus. Amém, queridos? Amém. Vede prudentemente como andais. Paulo, ele está amorosamente dizendo para os efésios: não se deixe levar pelas distrações. Não perca seu olhar nas coisas humanas, mundanas, rotineiras. Mas aproveite a oportunidade. E eu quero te convidar para ficar em pé. Os olhos de Deus, queridos, estão passeando sobre esse lugar. E eles estão buscando. Os olhos de Deus estão sobre a terra, sobre esse lugar, sobre sua casa, sobre sua vida. E eles estão buscando. O que eles estão buscando, os olhos de Deus, gente? Eles estão buscando quem está disponível, quem está buscando discernimento e quem está desprendido. Sabe qual que é a nossa maior missão? É uma só. Nossa missão é uma só. É servir ao Senhor com alegria. Louvar e engrandecer o nome do Senhor. Marcos, ele fala assim, Marcos 8:35, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa do Evangelho, vai salvá-la. Graças a Deus. Eu quero te convidar para a gente orar. E eu quero dizer uma coisa para você, igreja presente e igreja online. Conta comigo. Conta com a Carmen. Eu conto com você.
E Deus conta com a gente. E o reino se estabelece na terra quando nós, unidos, estamos com discernimento, desprendimento, quando nós estamos com disponibilidade. Curve sua cabeça. Ó Pai querido, não permita, Pai, que o teu povo seja paralisado, que a tua igreja continue avançando, que os teus filhos continuem avançando em confiança, em amor, em humildade e em coragem, anunciando o teu reino que cada dia está mais perto. Pai, eu apresento a tua igreja, a igreja presente, a igreja no mundo todo, cada filho, cada filha que se dispõe intencionalmente, com o coração aberto, para buscar o momento de te servir, de olhar o que está acontecendo ao redor. Pai, eu quero te pedir para que as distrações sejam reveladas, para que a gente compreenda o que esteja tirando o nosso foco, e que o Senhor nos aperfeiçoe. Com olhos espirituais, nós possamos ver o que o Senhor está fazendo, e que nós possamos nos unir como irmãos, como igreja, como filhos e filhas amadas, nós possamos trabalhar, e numa só voz, ó Deus, nós possamos dizer que o seu reino se faça na terra, assim como é feito no céu. Ó Deus, toda a honra, toda a glória nós te damos. Como vasos de honra, nós queremos estar nas tuas mãos. Usa a cada um de nós. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, queridos?